O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus manso e humilde de coração. Celebra-se hoje a festa litúrgica da conversão de São Paulo, apóstolo. É um dia muito importante para a igreja e para o mundo, porque o mundo, o planeta Terra, ele é um antes de Saulo de Tarso e ele é outro depois de São Paulo, apóstolo. A conversão de São Paulo mudou o rumo da história. A conversão de São Paulo triturou o maior império de todos os tempos. Sim, ele ao lado dos 12 apóstolos, mas ele mesmo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8: eu trabalhei sozinho mais do que todos os apóstolos juntos. Não eu, a graça de Deus em mim. São Paulo, ele tinha tudo como lixo, como esterco, como escória, em comparação a este bem supremo. Filipenses 3:8, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador. São Paulo cai por terra como naquele quadro de Caravaggio, estupefato. Tem gente que fica aí especulando ou criticando o que será o aviso que Nossa Senhora prometeu em São Sebastião de Garabandal. O aviso universal, um novo Pentecostes, uma intervenção divina em todos os corações, é o que São Paulo acorreu no caminho de Damasco. É o que aconteceu com São Paulo no caminho de Damasco, foi verdadeiramente uma iluminação das consciências, um novo Pentecostes, um juízo particular, antecipado na vida dele, virou ele do avesso, em 360 na sua história, e ele de perseguidor, cheio de ódio, cheio de vontade de vingança dos cristãos, da Santa Igreja. Ele ouviu dos lábios de Jesus ressuscitado: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem é, Senhor? Sou Jesus Cristo, a quem tu me persegues. Atos capítulo 9, versículo 6. São Paulo não perseguia Jesus Cristo, São Paulo perseguia a Igreja Católica. Mas quem persegue a Igreja Católica, persegue nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus disse para ele: Saulo, duro te é recalcitrar contra o aguilhão. O que é isso, Padre? É a expressão mais atual. É muito difícil para ti dar murro em ponta de faca. Se você quiser viver no pecado,
você vai dar murro em ponta de faca. Se você é batizado, se você é crismado, se você conheceu a verdade que é Cristo, o seu santo evangelho, os mandamentos, e insiste em viver no pecado, você está dando murro em ponta de faca. Você já experimentou dar murro em ponta de faca? Credo, padre, eu não quero nem pensar nisso, porque quem vai se lascar sou eu. É justamente. Se você insistir em viver no pecado e fazer do pecado um projeto de vida e querer coadunar o pecado com a lei de Cristo, com a Santa Igreja de Deus, você está dando murro em ponta de faca. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus morreu na cruz para tirar o pecado do mundo. Então não adianta querer, seja quem for, seja um menino, ou seja um teólogo, ou seja um prelado de Santa Igreja Romana, querer coadunar o pecado com Cristo. Não tem jeito. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. E esse é o drama de cada um de nós e de toda a humanidade. São Paulo estava numa verdadeira encruzilhada. Hoje Nossa Senhora em Medjugorje deu uma mensagem, a famosa mensagem do dia 25, a primeira mensagem do dia 25 do ano de 2023, Nossa Senhora em Medjugorje disse que a humanidade está numa verdadeira encruzilhada. Essa é a vida de São Paulo no caminho para Damasco. Ele estava numa verdadeira encruzilhada. Ou ele se convertia, ou ele se tornava um assassino e caminhava para a perdição eterna. É isso que a Virgem Rainha da Paz está dizendo em Medjugorje: ou a humanidade se converte, ou ela se torna assassina, pelos ódios, pela guerra, pela vingança, e está caminhando para a autodestruição, para o inferno. Que a conversão de São Paulo seja sinal também para a nossa conversão, porque ele experimentou a misericórdia de Deus. Ele escreveu em Efésios capítulo 2, versículo 5, Jesus Cristo é rico em misericórdia. Deus é rico em misericórdia, mas não abuse da misericórdia de Deus, meu irmão, minha irmã. Não brinque de confessar os pecados, senão vai acontecer com você, como está lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 22. Acontece como a porca que depois de lavada voltou a revolver-se no lamaçal, ou então o cachorro que vomita e volta a comer o seu próprio vômito. Isso está na segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 22. E a Bíblia diz assim: melhor para este nunca ter conhecido o caminho da verdade, do que uma vez que entrou por ele, voltar aos pecados, a uma vida na carne, a uma vida distante de Deus. Esse é o nosso drama. Diante de nós todos os dias temos o bem e o mal, o certo e o errado, a luz e as trevas. Um senhor brincando comigo, ele disse: padre, o senhor é movido pelo Espírito Santo 24 horas. Eu falei: olha, Deus queira que eu fosse movido pelo Espírito Santo 24 horas. O Espírito Santo realmente quer me mover 24 horas, mas às vezes o Espírito Santo quer que eu fique quieto e eu falo. Às vezes o Espírito Santo quer que eu faça jejum e eu quero comer. Às vezes o Espírito Santo quer que eu ofereça um sacrifício e a gente quer uma vida mais fácil. Às vezes o Espírito Santo quer que a gente se desapega e a gente está apegado. Às vezes o Espírito Santo quer que a gente não vá por tal caminho, não olhe para tal direção, e a gente vai por tal caminho e olha para tal direção. O Espírito Santo, ele moveu São Paulo apóstolo 24 horas, por isso que ele foi extraordinariamente santo, pela graça de Deus.
Eu sou o que sou pela graça de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8. E ele escreveu que quem se deixa conduzir pelo Espírito aspira às coisas do Espírito. Quem se deixa conduzir pela carne aspira às coisas da carne, porque há uma luta entre aquilo que é espiritual e aquilo que é carnal. O homem velho quer as coisas prazerosas, ele tem fomes peccatum, fome de pecar. Enquanto o homem novo, criado à estatura de Cristo, ele quer as coisas do alto. Colossenses capítulo 3, versículo 1. A vida é feita de escolhas, e Deus permite que você esteja respirando e você esteja vivo ainda para escolhê-lo. Quero terminar essa homilia com a mensagem de Nossa Senhora de Medjugorje, hoje, 25/1/2023. A Virgem disse assim, mensagem profunda, mensagem forte, cheia de sabedoria: queridos filhos, orem comigo pela paz, porque Satanás quer o ódio e a guerra nos corações e nas nações. Portanto, rezai e sacrificai os vossos dias com jejum e penitência, para que Jesus vos dê a paz. O futuro está numa encruzilhada, porque o homem moderno não quer Deus. Por isso a humanidade caminha para a destruição. Vós, crianças, sois minha esperança. Rezai comigo para que aqui se realize o que eu comecei em Fátima. Rezai e sede testemunhas da paz em vossa volta, e sede pessoas de paz. Queridos filhos, orem comigo pela paz. Nossa Senhora fala tanto de paz, sabe por quê? Porque as coisas vão se tornar muito difíceis. Se ela falou 40 anos, 42 anos de paz, de oração, é porque ela sabe o tamanho do perigo que a humanidade está correndo, que cada um de nós está correndo, como era o perigo que Saulo de Tarso estava correndo, porque ele caminhava para o ódio, ele caminhava para a guerra, ele caminhava para matar as pessoas, e o aviso veio na vida dele. O que aconteceu na vida de Saulo de Tarso vai acontecer na sua vida e na vida de 8 bilhões de pessoas, porque a humanidade está cheia de ódio, cheia de maldade, como Saulo, e ela vai ser surpreendida por um novo Pentecostes, por uma intervenção divina que vai mostrar o tamanho da sua maldade e a grandeza da misericórdia de Deus. Nossa Senhora está dizendo: Satanás quer o ódio e a guerra nos corações e nas nações. Nunca vai acontecer a guerra entre países se não houver já uma guerra dentro dos corações. Portanto, meus filhinhos, rezai e sacrificai os vossos dias com jejum e penitência, para que Jesus vos dê a paz. A regra da sua vida: jejum e penitência. Quem for por esse lado encontrará a paz, encontrará a conversão. Quem não for por esse lado não encontrará a paz e não encontrará a conversão. O futuro está numa encruzilhada, porque o homem moderno não quer Deus, por isso a humanidade caminha para a destruição. O homem moderno não quer Deus, e a humanidade caminha para a destruição. Deixa eu ensinar uma coisa muito profunda, que pouquíssimas pessoas têm dimensão disso. Tem duas coisas que Deus não permite que toque. Tem duas coisas que Deus não permite que toque.
O mal vai avançando de todos os modos e maneiras, mas quando o mal chega num nível tal que quer tocar a santa liturgia católica, a santa missa, os santos mistérios, o sacrifício do altar, o sacerdócio, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo presente na Eucaristia, o Pai dá um basta. E quando a humanidade, na sua obstinação cega por Satanás, toca nas crianças, nos inocentes, Deus também dá um basta. E a humanidade, cega de orgulho, como Saulo, que não está aberta à graça de Deus, como disse Nossa Senhora, de costas para Deus, a humanidade parece que quer os homens deste tempo. Mas padre, é uma minoria que está fazendo isso. Sim, é uma minoria que dá o tom, é uma minoria que dita a regra e todo mundo vive. Se essa minoria que dá o tom da maldade, que financia a maldade, encontrasse corações unidos a Cristo, ela não conseguiria reger a humanidade. Por que essa minoria maligna está conseguindo fazer tudo isso com a humanidade? Porque a humanidade está distante de Deus, os corações estão distantes de Deus. E quando eles quiserem mexer na liturgia católica, quando eles quiserem alterar as santas leis de Deus, o próprio planeta Terra, a própria órbita dos planetas, o universo cosmológico, ele é sustentado pela missa católica. Vou repetir: o universo, os planetas, a órbita do universo, o planeta Terra, o eixo da Terra, o magnetismo da Terra, a atmosfera é sustentada pela missa. Não toque na missa, não brinque com a missa, ela é santíssima, ela sustenta o universo. E as crianças, no ventre de suas mães, a inocência das crianças, a perversão das crianças e querer assassinar as crianças, isso vai gerar uma desordem no planeta Terra, que só vai ficar ainda com um pouquinho de normalidade e paz quem estiver encerrado no coração imaculado de Maria. A consagração a Nossa Senhora é para esses dias. E se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão, os acontecimentos falarão, as situações por si mesmas falarão. Porque Amós capítulo 3, versículos 7 e 8 está escrito: Deus não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Se calarem a voz dos profetas, a atmosfera, o céu e a terra falarão, gritarão. A missa católica, os santos mistérios, o sacrifício de Jesus, não toquem naquilo que é santíssimo e nas crianças, porque se assim fizerem, preparem, porque o braço de Deus descerá sobre a humanidade. E Nossa Senhora está dizendo: o futuro está numa encruzilhada, porque o homem moderno não quer Deus, por isso a humanidade caminha para a destruição. E ela disse com claro e bom som: rezai comigo, para que aqui em Medjugorje se realize o que eu comecei em Fátima. Nossa Senhora está dizendo que em Fátima ela começou o triunfo do seu coração imaculado, e que em Medjugorje terá o seu desfecho. Em Medjugorje o coração imaculado triunfará. Saulo se converteu. Ele perguntou para Jesus: o que tu queres que eu faça, Senhor? Atos 9:6. O que tu queres que eu te faça, Senhor?
que venha esta intervenção, esta petulância de cada um e de todos. Esta petulância, esse ódio, essa cegueira obstinada que faz com que nós corramos para combater Deus, para perseguir as coisas de Deus, para tocar no que é santo. Era isso que Saulo estava fazendo, indo para Damasco, tocar no que é santo, destruir o que é santo, e Deus não permitiu, enviando uma intervenção fulminante da sua graça na vida dele. O que aconteceu com Saulo no caminho de Damasco, irá acontecer com toda a humanidade, com todo o planeta Terra, ainda em pouco tempo, porque nós estamos saindo do trilho, nós estamos passando, dizia minha avó, de pato a ganso. A apostasia é muito grande. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós abramos o coração para uma conversão profunda, sem a qual ninguém entrará no reino dos céus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria,